A Era dos Dinossauros refere-se ao período em que os dinossauros vagaram pela Terra, que durou de cerca de 245 milhões de anos atrás a 66 milhões de anos atrás. Os dinossauros eram um grupo diversificado de répteis que variavam em tamanho, desde o minúsculo Microraptor, que tinha apenas o tamanho de um corvo, até o enorme Argentinosaurus, que tinha mais de 30 metros de comprimento e pesava até 100 toneladas. Alguns fatos importantes sobre os dinossauros incluem: muitos dinossauros eram ativos durante o dia, mas alguns eram ativos à noite. Alguns dinossauros eram sociais e viviam em grupos, enquanto outros eram solitários. Evidências fósseis mostram que alguns dinossauros eram predadores e caçavam outros dinossauros, enquanto outros eram herbívoros e comiam plantas. Os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, provavelmente devido a uma combinação de fatores como o impacto de um grande asteroide, atividade vulcânica e mudanças climáticas. Existem vários recursos disponíveis para aprender mais sobre a Era dos Dinossauros, como documentários, livros e jogos educativos. Durante a Era Mesozoica, que durou cerca de 185 milhões de anos e foi dividida em 3 períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, os dinossauros dominaram a Terra. Diferentes espécies de dinossauros são conhecidas, as quais variam muito em estrutura do corpo, hábito de vida e tipo de alimentação, sendo animais reconhecidos herbívoros, carnívoros e onívoros. Alguns dos principais dinossauros que viveram na Era Mesozoica incluem carnívoros e onívoros: Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptor, Spinosaurus, Apatosaurus, Diplodocus, Archaeopteryx, Ichthyosaurus, Plesiosaurus. Esses são apenas alguns exemplos, já que existiram muitas outras espécies de dinossauros durante a Era Mesozoica. Alguns dos principais dinossauros carnívoros incluem Tiranossauro Rex, um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos, que viveu no final do período Cretáceo. Velociraptor, um dinossauro bípede que viveu durante o período Cretáceo, conhecido por sua velocidade e agilidade. Spinosaurus, um grande dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo, conhecido por sua crista óssea distintiva nas costas. Giganotosauro, um grande dinossauro carnívoro que viveu durante o período Cretáceo, conhecido por seus dentes serrilhados. Alossauro, um grande dinossauro carnívoro que viveu durante o período Jurássico, conhecido por seus dentes afiados e curvos. Esses são apenas alguns exemplos de dinossauros carnívoros que viveram na Era Mesozoica, já que existiram muitas outras espécies de dinossauros carnívoros. Os dinossauros carnívoros que viveram na Era Mesozoica apresentaram algumas características em comum, tais como: os dinossauros carnívoros possuíam dentes afiados e serrilhados, que eram usados para cortar e rasgar a carne de suas presas. Muitos dinossauros carnívoros eram ágeis e velozes, o que os ajudava a caçar suas presas. Visão e olfato aguçado. Os dinossauros carnívoros tinham uma visão e um olfato muito desenvolvido, o que os ajudava a detectar suas presas. Tamanho. Alguns dinossauros carnívoros eram muito grandes, como o Tiranossauro Rex, enquanto outros eram menores e mais ágeis, como o Velociraptor. Essas são algumas das características que os dinossauros carnívoros da Era Mesozoica apresentavam, mas é importante lembrar que existiam muitas espécies diferentes, cada uma com suas próprias particularidades. Dinossauros herbívoros eram aqueles que se alimentavam de vegetais. Estes dinossauros tinham como principais fontes de alimentos frutas, folhas, galhos, raízes, ervas. Geralmente habitavam regiões com grande presença de vegetação. Alossauro, um grande dinossauro carnívoro que viveu durante o período Jurássico, conhecido por seus dentes afiados e curvos. Esses são apenas alguns exemplos de dinossauros carnívoros que viveram na Era Mesozoica, já que existiram muitas outras espécies de dinossauros carnívoros. Os dinossauros carnívoros que viveram na Era Mesozoica apresentaram algumas características em comum, tais como: os dinossauros carnívoros possuíam dentes afiados e serrilhados, que eram usados para cortar e rasgar a carne de suas presas. Muitos dinossauros carnívoros eram ágeis e velozes, o que os ajudava a caçar suas presas. Visão e olfato aguçado. Os dinossauros carnívoros tinham uma visão e um olfato muito desenvolvido, o que os ajudava a detectar suas presas. Tamanho. Alguns dinossauros carnívoros eram muito grandes, como o Tiranossauro Rex, enquanto outros eram menores e mais ágeis, como o Velociraptor.
Essas são algumas das características que os dinossauros carnívoros da era Mesozoica apresentavam, mas é importante lembrar que existiam muitas espécies diferentes, cada uma com suas próprias particularidades. Sistema digestivo adaptado para a digestão de vegetais. A maior parte das espécies viviam em grupos. Muitas espécies possuíam chifres ou carapaças na cabeça, que podiam ser usadas como sistemas de defesa contra predadores, dinossauros carnívoros principalmente. Também possuíam caudas longas e fortes, usadas com o mesmo propósito. A maior parte dos dinossauros herbívoros eram de grande porte, com peso médio entre 1.000 kg e 40.000 kg. Muitas espécies, principalmente as de grande porte, possuíam pescoço longo. Esta característica era de grande importância para atingir as folhas e frutas de árvores altas. No fim do período Permiano, que ocorreu entre 245 e 286 milhões de anos atrás, houve uma grande extinção de espécies que habitavam a superfície terrestre. Aproximadamente 90% das espécies que aqui habitavam desapareceram e é provável que isso tenha sido provocado por mudanças climáticas, como o resfriamento da Terra, que formou grandes geleiras, causou a queda no nível dos mares e a seca de lagos e rios. Na era Mesozoica, o nível dos oceanos voltou a subir, e o clima se tornou mais quente, promovendo o reaparecimento de seres vivos. Embora muitas pessoas achem que os dinossauros viveram todos na mesma época, isso não está certo pois, durante os 160 milhões de anos em que esses animais dominaram a Terra, muitas espécies de dinossauros surgiram, enquanto muitas outras espécies se extinguiram. No período Triássico de 208 a 245 milhões de anos atrás, os répteis começaram a se diversificar e dar origem aos primeiros dinossauros. Muitos especialistas sugerem que os primeiros dinossauros eram carnívoros e predadores, passando, após alguns milhares de anos, a preferir uma dieta vegetariana. O Errerasaurus é um dos mais antigos dinossauros de que se tem notícia e viveu há aproximadamente 200 milhões de anos. No final do período Triássico, há cerca de 205 milhões de anos, surgiram dinossauros mais evoluídos do que o Errerasaurus. Um deles foi Ocoelophysis, um dos primeiros dinossauros que caçavam em grupos. No período Jurássico, de 144 a 208 milhões de anos atrás, os maiores dinossauros de todos os tempos surgiram. Eram os braquiosauros, que mantinham uma dieta baseada somente em vegetais. Mas durante essa época não surgiram apenas dinossauros herbívoros. Os compsognathus eram animais carnívoros que se alimentavam de insetos e pequenos répteis, mas especialistas acreditam que esse dinossauro complementava sua dieta com carniça. Durante o período Cretáceo, de 66 a 144 milhões de anos atrás, os grandes dinossauros herbívoros foram sendo substituídos por pequenos dinossauros, também herbívoros como os triceratops. É importante lembrar que foi durante esse período que surgiu um dos maiores dinossauros carnívoros da época, o tiranossauro, e também outros dinossauros carnívoros menores e que caçavam em grupo, como o Velociraptor. Foi no fim do período Cretáceo que aconteceu a extinção em massa de milhares de seres vivos que habitavam a superfície terrestre, inclusive os dinossauros. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Fly.
you.